Eu estava pensando, quando você precisa de fé, quando o cenário muda, o que é que você faz? Para onde você corre quando você não tem mais, você não tem uma palavra, você não sabe o que fazer? Para onde você corre? E eu comecei a despertar nisso. Eu queria ministrar com você alguma coisa sobre isso. Porque, irmão, se você tiver que aprender sobre fé para depois ter fé, você chegou tarde. Você tem que ter fé para depois então você aprender sobre a fé que você tem. Não é aprender sobre fé que você adquire fé. Porque fé você não aprende aprendendo. Fé você aprende tendo que usá-la. Amém? Amém? A fé é como um grão de mostarda, diz a Bíblia, que quando semeada é que torna a maior hortaliça. Alguém já disse assim, a fé é do tamanho de um grão de mostarda. Não, o grão de mostarda é do tamanho da cabeça de um alfinete. Não, até porque a fé não tem tamanho. A fé é como um grão de mostarda, que quando semeada é que dá a maior hortaliça. Porque ela pode estar ali, se ela não é semeada, ela não vai acontecer nada na sua vida com a fé, com a sua fé. Então a fé, meu irmão, a fé, ela precisa ser experimentada. Deus precisa ser experimentado. Tem gente que quer estudar Deus, mas nunca experimentou a Deus. Quando a Bíblia é clara e diz, provai e vede que o Senhor é bom. Amém? Você estuda tudo sobre Deus, mas quando precisa experimentar da sua bondade, do seu favor, da sua unção, você não sabe como lidar com isso. Então muitas vezes a gente tem aprendido sobre fé, mas quando precisa usar a fé, não tem essa graça de usar a fé. Porque fé, meu irmão, para mim, como é que você define fé, pastor Luiz? É você botar o pé para Deus botar o chão. Você tem que botar o pé primeiro. Você tem que crer. Você tem que entrar. E se der errado, eu vou continuar crendo. Então se estava errado, o erro estava comigo, nunca estava com Deus, porque Deus não erra. Amém? Amém? O sucesso para Deus não está ligado no que eu conquisto, mas no que eu não perco. Por quê? Porque a Bíblia diz lá, quem lembra lá do Hebreus capítulo 11, os versículos ali dos heróis da fé, a Bíblia diz que uns com a sua fé apagaram a força do fogo, mas outros com a sua fé morreram queimados. Uns com a sua fé venceram reinos e outros perderam a vida. Então quem é que venceu? Quem venceu o reino ou quem perdeu a vida por causa da fé? Quem venceu? Quem apagou? Muitos com a sua fé apagaram fogos, mas outros morreram queimados na fogueira. Quem tinha mais fé? Quem morreu queimado na fogueira ou quem apagou a força do fogo? Os dois, irmãos. Porque uns por causa da sua fé não morreram, outros por causa da sua fé perderam a sua vida. Quem teve mais fé? O resultado final da fé, querido, é você não deixar de acreditar, morrendo ou não morrendo, vivendo ou morrendo, tendo ou não tendo, indo ou ficando, fazendo ou não, acontecendo ou não. O resultado da fé. Então por isso que fé não tem a ver com conquista, tem a ver com o que você não perde. Porque o sucesso para Deus é você não perder a fé. O que é que Paulo fala em 2 Coríntios 4, 7 e 8? Ele diz, combati um bom combate, acabei a carreira e fiz o quê? Guardei a fé. Ele não disse, eu fiz a obra missionária, eu escrevi muitas cartas, eu curei muita gente, eu fiz muitos milagres. Não. O troféu de Paulo era, eu guardei a fé. Porque você pode fazer tudo isso e esmorecer na fé, e isso não é motivo de alegria. O que importa para Paulo não é o que ele conquistou, mas o que ele não perdeu. Então fé não tem a ver com o que você conquista, tem a ver com o que você não perde por causa da fé. Amém, irmãos? Então eu queria gastar um pouquinho de tempo hoje para falar sobre isso. Abra sua Bíblia comigo, em 1 Coríntios capítulo 30, ou melhor, perdão, 1 Samuel, porque Coríntios não tem 30. É que a gente fica pensando, né, falando de futebol aí,
Só incomoda, né, irmão? Corinthians, Palmeiras, essas coisas. Vamos lá, abra comigo aí, 1 Samuel capítulo 30. 1 Samuel capítulo 30 diz assim: chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e Ziclague, e tinha ferido a Ziclague, e tinham queimado a fogo. Tinham levado cativas as mulheres e todos os que lá se achavam, tanto grandes quanto pequenos. A ninguém mataram, tão somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. Quando Davi e seus homens chegaram à cidade, encontraram-na queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que não houve neles mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, que fora mulher de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo. A alma de todo o povo estava cheia de amargura por causa dos seus filhos e das suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Então disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. Abiatar trouxe a estola sacerdotal a Davi, e consultou Davi ao Senhor, e perguntou: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-a, de certo alcançarás e tudo libertarás. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu já falei muitas vezes sobre Ziclague. Era uma cidade, mas hoje eu não queria falar de Ziclague, dessa passagem em si, mas do que, assim, uma coisa simples que Deus estava falando ao meu coração ali. Algumas coisas até consegui escrever, outras não, mas amém. Ziclague era uma cidade que o rei Aquis deu para Davi morar, o rei dos filisteus. Quando Davi era perseguido por Saul perseguiu Davi por todo Israel, e Davi então atravessou a fronteira e foi servir os filisteus. O rei Aquis deixou Davi ficar lá, e deu essa cidade: olha, fica nessa cidade você e a tua tropa, suas mulheres, seus filhos, seus soldados, suas famílias, e ficaram todo mundo lá. E Saul então, ele tinha uma guerra agendada. Saul tinha uma guerra agendada com os filisteus. Agora veja bem, Davi estava na casa dos filisteus, ele estava lá servindo os filisteus, estava escondido de Saul. Agora o rei que deu guarida para ele ia para uma guerra. Davi então se oferece para ir nessa guerra, só que Deus não permite que Davi vá, porque se Davi vai, foi nessa guerra que Saul morreu, e se Davi vai para essa guerra, certamente o sangue de Saul estaria também sobre as mãos de Davi. Então Deus criou uma guerrinha particular para Davi. Irmão, eu não sei qual é a sua experiência nessa situação, mas às vezes Deus cria uma guerrinha particular para a gente não se intrometer em coisa que não é para nós. Às vezes Deus cria uma guerra pessoal, uma coisa para nós que a gente fica: meu Deus, estou numa angústia, eu estou numa tristeza. Alguns chegam a dizer: eu estou numa depressão. Por quê? Porque às vezes você quer entrar numa guerra que não é sua, em coisas que não é para fazer. Irmão, a igreja não tem que se intrometer em coisas que não é para ela. Ela vai lá, influencia e tira o pé. Ela vai lá, estende a mão e tira a mão. A igreja, ela é gloriosa. O fim da igreja é glorioso. A igreja não precisa criar lei para defender a igreja.
Por quê? Porque o fim da igreja é glorioso, e a igreja tem um cabeça, e o cabeça é Cristo. Ok, a igreja defende toda a honra, ela defende a educação, ela defende a família, ela trabalha por isso, e vamos trabalhar sempre, mas a igreja nunca morreu por perseguição, irmão. A popularidade mata mais profetas do que a perseguição. A fama mata mais profetas do que a perseguição. A fartura mata mais pessoas do que a necessidade. Pessoas perdem a liderança, perdem por causa da fartura. E o que é pecado a não ser o excesso? Pecado é excesso. Comer é pecado? Não, mas glutonaria é. Beber é pecado? Não, mas embriaguez é. Então, o que é pecado? Pecado é o que você faz com excesso. Até a igreja demais é pecado. É pecado? É religião. O cara lê a Bíblia sem Deus, ele fica doido. Aí começa a criar regra para botar na vida dos outros. Mas eu conheço a Bíblia. Você não tem que conhecer a Bíblia, você tem que conhecer de quem a Bíblia está falando. Você tem que conhecer o Deus da Bíblia. Daí sim vale a pena você entender o que está escrito. Porque se você interpretar o que está escrito sem Deus, você vai fazer uma aplicação pessoal. Então, por uma coisa para você era ruim, você vai achar que é ruim para todo mundo. Às vezes você tem uma mazela que o outro não tem, e você quer botar todo mundo numa vala comum, e ainda usa a Bíblia para isso, e ainda diz, Deus não gosta. Você nem sabe que Deus gosta. Quem não gosta é você. Então, irmãos, tudo que é demais, é excesso, é uma obstinação. É uma obstinação. Irmão, as maiores guerras que o mundo já viveu foram guerras religiosas. Foi por causa dos excessos. Então, cara, foge do excesso. Anda na simetria de Deus. Anda num lugar onde Deus pode tocar você. Lembra que a gente até fez uma frase aqui semana passada? O nosso problema é os extremos. Ou graça de mais, ou graça de menos. Sempre os extremos são perigosos. O cara faz uma coisa, ele faz isso toda a vida. E aí não tem mais, sabe? Não tem assim um equilíbrio. Irmão, Deus celebra o equilíbrio. Amém? Amém? Pessoas perdem a família por causa da religião. E às vezes perde a vida com Deus por causa da família. É uma simetria que a gente precisa achar esse lugar. Onde é saudável, onde a vida com Deus é saudável. Amém? Esses dias eu estava aconselhando uma senhora, esses dias faz uns 12 anos. Estava aconselhando ela diz assim, pastor, o meu marido não deixa eu vir na igreja. Ela fez assim, mas eu venho. Eu quero servir a Deus, se eu não quiser. Eu disse, não, irmã, você está errada, não faz assim não. Quem é que edifica a casa? É a mulher sábia. E a Bíblia diz que a tola destrói. Eu achava que eram duas mulheres, uma sábia e uma tola, mas não é, as duas são da mesma mulher. As atitudes arremetem ela para uma tolice ou para uma sabedoria. As atitudes dessa mulher que edifica uma casa é que vai arremeter ela para a sabedoria ou para a tolice. Porque Deus, deixa eu te falar uma coisa, Deus não te deu um marido, Ele te deu um homem. Transformar ele num marido é trabalho seu. Deus não te deu uma esposa, Ele te deu uma mulher. E aí você decide com quem você quer viver, com a tola ou com a sábia. Porque é você que transforma ela numa esposa. Entendeu? Assim como eu faço com a pastora Inaci. Cuidando, né, amor? Tudo certinho, bonitinho. Aleluia. Até permitindo ela falar mal de mim no livro. Não é falar mal, né, amor? Testemunho, né? Para libertar as pessoas, né? É um estrume que você vai mostrar para adubar a vida dos outros, né, minha filha? Glória a Deus.
Irmãos, a vida com Deus, você sabe, às vezes a gente quer, não, porque Deus falou comigo, porque Deus... Irmão, Deus abomina os excessos, irmãos. Deus abomina. Aqui no escritório, no trabalho da igreja, nos pastores, às vezes quando eu vejo o cara pilhado com muito trabalho, eu digo, cara, vai descansar. Eu já dei conselho aqui para eles, para os pastores, se não fazem é porque não querem, porque eu já dei conselho, para pastores que pastoreiam, no pastoreio eu digo assim, gente, de manhã, fica em casa, toma um café, põe a mesa, conversa. Nosso trabalho é muito, a gente acordou, já está trabalhando, irmão, por causa da mente, por causa do coração, entendeu? Você acorda, você já está pensando em Bíblia, você está pensando em tudo, né? Amanhã a gente já acorda, já tem coisa para fazer. Terça-feira de noite eu estou lá pregando em Caldas Novas, quarta e quinta em Anápolis, sexta de manhã, sexta de tarde, sexta de noite, sábado de manhã em Goiânia, aí volta, e tem domingo. Então assim, eu preciso ter um lugar de descanso para encontrar um lugar em Deus, porque Deus não me chamou, porque se eu estou trabalhando para Deus e perdendo a fé em Deus, o trabalho está me matando, mas eu estou trabalhando para Deus. Irmãos, você pode trabalhar para Deus e desviar por causa do excesso de trabalho. Até porque Deus não me chamou para trabalhar para Ele, Deus me chamou para estar com Ele. O trabalho é o extrato de um relacionamento sadio com o meu Deus. Amém, irmãos? O trabalho é o extrato de um relacionamento sadio com o seu Deus. Então toma cuidado com isso. Louvado seja Deus. Deus te chama pelo nome, amém? O diabo te chama, ele sabe o teu nome, mas ele te chama pelo teu pecado. Deus não, Deus conhece o teu pecado, mas te chama pelo teu nome. Louvado seja Deus. E nós estamos vivendo num ambiente de resistência. Por que eu digo resistência? Porque a propaganda número 1 dessa geração é conquiste, tenha. Você precisa ter, senão você não é feliz. Se você não fizer isso, você não é feliz. Se você não tem isso, você não é feliz. Nós estamos num ambiente de resistência. A maior maneira de você ver o invisível é fechar os olhos, irmãos. A maior maneira de você ver o invisível nesses dias, porque nós estamos sendo vítimas da imagem, vítimas da conquista. Tem que ter, tem que conquistar. Você senta no lado de uma pessoa no aeroporto ou num avião, às vezes você não viaja, uma viagem do Rio aqui, de São Paulo aqui, 50 minutos dentro de um voo, você vem conversando, você sabe tudo sobre a vida dela em 50 minutos, mas ainda não sabe o seu nome, porque a pergunta fica em torno do que você faz e não em quem você é. E muitas vezes em Deus nós somos assim, nós queremos ser conhecidos pelo que fazemos, ou então pelo tamanho da igreja que congregamos, pelo número de pessoas que alcançamos. Irmão, Jesus nunca saiu de Israel. Ele alcançou o mundo naquele pedacinho de terra. Eu não estou dizendo que nós não podemos ter, nós não podemos fazer, nós não podemos ser. Eu estou dizendo que tem guerrinhas pessoais que Deus criou para a gente parar algumas coisas que a gente quer entrar, que Deus diz, não entra aí não. Essa guerra dos filisteus não tem nada a ver com você. Davi está na casa dos filisteus. Os filisteus vão guerrear com Saul. Saul, rei de Israel. Saul morreu naquela guerra. O rei dos filisteus convida Davi para ir junto. Davi vai junto, ele se oferece, eu vou. E quando ele está para ir, Deus permite que os amalequitas invadem essa terra de Ziclag. Os amalequitas invadiram a terra de Ziclag. Ah, meu Deus. E não foi qualquer um, não, foi os amalequitas, que na Bíblia, sabe o que os amalequitas na Bíblia representam? Depois você lê Deuteronômio 25, versículo 17. Os amalequitas, eles ficavam escondidos nas areias do deserto. Sabe aquele povo que andou no deserto 40 anos? Sabe? Aquele povo que ia cansando, ia ficando para trás, ia se separando do grupo, sabe? Você sabe quem vai ficando para trás, às vezes só murmura, né? Vai ficando para trás, já não tem mais esperança, vai indo, né? E vai. Quem não consegue caminhar na mesma marcha que Deus determinou, só que essa marcha não é serviço, é dependência, irmãos.
os amalequitas ficavam escondidos nas terras para matar essas pessoas. Pegavam os fracos, bota aqui depois para mim, aqui, ó, Deuteronômio 25, versículo 17, deixa. Meu Deus, ganharam aumento, alguma coisa, não? Lembre-se do que os amalequitas lhe fizeram no caminho quando vocês saíram do Egito, versículo 18. Quando vocês estavam cansados e exaustos, eles se encontraram com você no caminho e eliminaram todos os que ficaram para trás, que não tiveram temor de Deus. Porque à medida que você vai se separando do bando, você vai perdendo o temor e você começa a criticar aquele bando. Você começa a falar mal daquele lugar, sabe? Porque a bênção que retarda, ela faz adoecer o coração. Você sai do Egito com uma proposta de chegar numa terra prometida. Você está já andando há anos num deserto e nunca chega. E aí você acha que a culpa é de quem te prometeu. Não, a culpa é sua, que você não está preparado para entrar naquilo que Deus te deu. Porque se Deus tira do Egito e leva para o deserto, ele se transforma, ou melhor, tira do Egito e leva para Canaã, eles transformam Canaã no Egito. Se você entrar num lugar que Deus tem para você despreparado, aquele lugar que era para ser bênção, passa a ser uma luta na sua vida. E é isso que os amalequitas fizeram. Para Davi não ir ajudar os filisteus na guerra contra Israel, Deus permitiu que os amalequitas invadissem Ziclag, tomassem tudo de Davi, levassem as mulheres, as crianças, os homens mais velhos, os bens, levaram tudo. Quando eles chegaram em Ziclag, Ziclag tinha sido queimada, a cidade. Ziclag é a cidade, tinha sido tudo queimado, irmãos. Aquele povo, Davi botou a mão na cabeça, os homens choravam, clamaram e choraram, e já olharam para Davi e disseram: a culpa é sua, a culpa é sua, porque é assim, é só mudar o cenário, os desleais se manifestam. É só mudar o cenário, quem é desleal se manifesta. E Davi não falou nada, não se defendeu, chorou também. Mas Deus permitiu o quê? Que os amalequitas entrassem naquela guerra. Amalequita, irmão, ele sabe para que os amalequitas vivem? Para pegar o povo cansado. Mas eu estou fazendo a obra de Deus, mas está cansado. Mas eu estou trabalhando, mas está cansado. Mas eu estou enriquecendo, mas está cansado. Por que você acha que o Deus que não se cansa deixou dia na Bíblia para descansar? Porque ele precisa descansar? Não, ele deixou um princípio para você. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: trabalha 6 dias, mas descansa 1. Trabalha 6 dias, mas descansa 1. O Deus que não se cansa descansou para me ensinar. Sabe por quê? Porque eu preciso descansar? Porque homens cansados não têm fé. Homens cansados negociam os valores da sua vida. Eles querem se livrar do problema rápido. Eles não se desenvolvem na fé. A fé precisa estar descansada, irmão. Só que tem gente que Deus precisa cansar ela para poder tirar a fé de dentro dela. Tem gente que Deus precisa deixar cansar, porque ele quer fazer tudo na força do braço. E assim Davi estava tentando ajudar os filisteus contra Israel, o seu próprio povo, e Deus não permitiu. Deus não permite, irmãos. Tem guerra que não é para você. Você não tem que lutar contra o seu próprio povo, contra a sua própria casa, contra a sua própria família. E Davi chorou. E sabe o que me impressiona aqui? É que Abiatar, quem era o Abiatar? Abiatar é o sacerdote. Então toda vez que Davi ia para uma guerra, ele chamava Abiatar. Abiatar vestia a estola sacerdotal e Abiatar consultava o Senhor. Quem consultava o Senhor é o sacerdote. Só que agora a casa de Davi foi mexida. A casa de Davi foi saqueada. A casa de Davi foi queimada. Os filhos de Davi foram levados cativos. As esposas de Davi foram levadas cativas.
Então, irmão, tem guerra que é sua, você não tem que terceirizar com ninguém. Não adianta você pedir, pastor, ora por mim, o pastor vai orar, vai te abençoar. Mas essa guerra é sua, é você que não pode terceirizar. Quando a guerra era para a nação, era Abiatar que consultava o Senhor, mas agora a guerra é na minha casa. Sabe quem é que consulta o Senhor? Sou eu. Guerra na sua casa, é você que tem que entrar em guerra pela sua casa, amém, querido? É você que põe a história sacerdotal e diz: essa guerra é minha, essa briga é minha, eu sou sacerdote aqui na minha casa. Se meu filho está mal, eu vou entrar nessa guerra por ele. Se a minha filha está mal, eu vou entrar nessa guerra por ele. Ninguém vai saquear os meus filhos de casa, amém? Eu vou botar a estola e eu vou entrar na presença de Deus e eu vou guerrear, aleluia. Não terceirize essa guerra, porque ela é sua. Não terceirize, irmãos. Sabe o que eu penso às vezes? Que às vezes a gente quer tornar o evangelho complexo para que ele se torne atraente, quando o que me atraiu no evangelho foi a sua simplicidade. Não precisa ser complexo para ser atraente, irmão. Não precisa falar palavra difícil para as pessoas dizer: meu Deus, que poder. O que me atraiu no evangelho foi a sua simplicidade, foi a humildade com que ele foi aplicado a mim. O que me atraiu no evangelho foi quando no dia 1º de dezembro de 1995 eu fui levado na casa de uma irmã que mal sabia ler e escrever, uma senhora que já está na eternidade, que quando eu entrei, ela começou a gritar e a chorar e dizer: eu estava te esperando. Eu disse: eu nem conheço ela. E ela começou a dizer: eu estava te esperando, eu tenho o teu nome escrito nas minhas mãos, e eu vou te levantar. E eu morrendo de câncer, e vomitando pedaço de pulmão, e viciado na cocaína, e 9 dias sem dormir, e ela dizendo: eu vou te levantar, eu vou fazer coisas sobrenaturais na sua vida. E eu dizia: vamos embora daqui. Chamei meu irmão e disse: vamos embora daqui, essa mulher é doida. O que me atraiu no evangelho foi a sua simplicidade, a aplicação da sua simplicidade. Hoje não, hoje a gente quer tomar tudo erudito. Por isso que essa erudição ela evoluiu, mas a piedade do evangelho faliu. Nós precisamos entender que a simplicidade do evangelho é que nos conquista, irmão. Amém? A simplicidade é uma coisa tão prática, é tão fácil, é tão palpável, que a gente até acha que é mentira, de tão simples que é. Talvez se tivesse mais shows pirotécnicos, mais uau, a gente acreditava. Mas é tão simples que alguém vem aqui, pega o microfone e a gente começa a chorar, e às vezes não sabe nem por que está chorando. O que me atraiu no evangelho foi a sua simplicidade. Não torne o evangelho complexo para que ele seja atraente. Amém? Sabe o que Moisés falou sobre a bondade de Deus? Moisés disse, a Bíblia diz que Moisés viu a bondade de Deus passar pelas suas costas. Quando Moisés foi colocado na fenda, a bondade passou e Moisés viu ela passar pelas costas. Davi já disse ao contrário. Davi disse: a tua bondade me seguirá. Paulo já disse outra coisa sobre a bondade. Ele disse que se você conhecer o comprimento, a largura, a altura, a profundidade da bondade que te cerca. Um diz que a bondade cerca, outro diz que a bondade segue, outro diz que a bondade veio sobre ele. Irmão, não tente entender isso, essas coisas extraordinárias, amigo, não tente entender. Você tem que experimentar isso que eu estou dizendo. E não tem outra forma de você experimentar a não ser você se abrir, consultar o Senhor para isso. Então, não coloque a estola sacerdotal nas costas de ninguém. É você, assuma esse lugar. Vá para a sua casa hoje e tome uma decisão. Eu vou vestir essa estola sacerdotal e Deus vai falar comigo. Você olhar para o cenário é difícil. E Davi não pôde contar com ninguém naquele dia, porque os caras queriam apedrejar ele. Os mesmos caras que seguiam ele na internet. Os mesmos caras que viram a mão de Deus sobre a vida de Davi, que viram a glória de Deus sobre a vida de Davi. Agora, Davi tomou uma decisão de ajudar os filisteus e saiu para isso.
Quando ele sai para isso, alguém vai e diz: ó, a tua casa foi saqueada. Ele volta, não vai para aquela guerra, porque aquela guerra não era do Senhor. Não insista em entrar em lugares que Deus não tem para você, porque se você insistir, Deus vai criar uma guerra particular para você vir resolver, porque enquanto você vem e resolve, você não se mete em coisa que não é para ti. Deus já te guardou de aliança terrível, Deus já te guardou de sociedade terrível, Deus já te guardou de perder dinheiro, Deus já te guardou de dar a mão para quem não merecia receber a sua mão. Então o que eu faço? Como é que eu vou saber se é de Deus ou não? Ah, você vai saber. Por quê? Tem um aferidor de medida, irmãos. Tem gente que diz: não, mas eu tenho paz no meu coração. Mas seu coração é enganoso, filho. Estou com paz no meu coração. Quer saber, a maioria das vezes que eu tenho que tomar decisões, eu preciso muitas vezes de coragem, não de inteligência. Porque se eu fizer muita conta, eu não entro. Na maioria das vezes que Deus está apontando algum lugar para mim, eu preciso de coragem para entrar, e não de inteligência. Porque se eu fizer conta, nunca vai bater, não é lógico. Mas eu sei que eu tenho que entrar pela fé, porque nunca vai estar pronto o que Deus tem para mim. Eu tenho que acreditar. Não, mas Deus está abrindo as portas. Deus não abre as portas, Deus abre a porta. Diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que tu tens pouca força, mas contudo guardaste o meu nome e não negaste a minha palavra. Por isso diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. A gente acha que Deus vai na frente e abrindo as portas. Não, Deus não vai na frente e abrindo as portas. Porque pior do que ter porta fechada é ter muitas abertas e não saber qual foi a que Deus abriu. Então é melhor estar tudo fechado e você orar para que uma se abra, do que você ter muitas abertas e você não saber, achar que tudo foi a bênção de Deus. E quando você entra, que não era a bênção de Deus, você vai ter que voltar. Não existe caminho alternativo dali para frente. Você tem que voltar, restaurar. Então volta. Não permita, irmão, que Deus tem que criar uma guerrinha para você sair da guerra que não tem nada a ver com você. E vista essa estola sacerdotal. Essa guerra é sua, meu irmão. Essa guerra é da sua casa. Nós vamos orar pelos seus filhos. Nós vamos orar pela sua família. Nós vamos orar pela sua casa. Mas essa guerra é sua. Não transfira essa guerra para a igreja, para a professora da escola. É porque meu filho aprendeu tudo errado. Não transfira essa guerra para a avó, para a babá. Não transfira essa guerra para a creche. Essa guerra é sua. Eu sou de um tempo, irmãos, quando eu era menino, eu vi muita gente dar testemunho porque os seus filhos estavam indo para a faculdade. Hoje, os pais mandam os filhos para a faculdade e vêm para a igreja fazer campanha para eles não desviar. Porque meninos de 15 anos estão se dizendo ateus. Porque Freud entrou na cabeça dele. Platão fala mais na cabeça dele do que as promessas de Deus. Sócrates é parceirão. E ele está confuso. E ele defende um ateísmo que ele nem sabe o que é. Um menino que não arruma nem a cama que dorme defende uma ideia ideológica. Irmãos, isso não é culpa da faculdade, não é culpa do pastor, não é culpa da creche, não é culpa da babá enquanto você trabalhava. É porque às vezes nós vamos terceirizando coisas que é para nós fazermos. Nós vamos terceirizando coisas que é para os pais fazerem, irmãos.
Quem tem que fazer isso sou eu, irmão. Davi olhou o problema, irmão. Davi não pôde dizer, não pôde contar com ninguém. Os caras queriam apedrejar ele, mas ele tinha um Deus. Sabe o que ele fez? Manda, traz a estola para mim. Essa guerra aqui é minha. Foi a minha casa que eles saquearam. Foi a minha casa que eles entraram. Davi perguntou: Senhor, o que eu faço? Vou? O Senhor disse: é nós. Vamos para cima, porque eu vou te entregar e você vai reconquistar tudo de novo. Irmão, Davi não saiu à deriva. Ele não foi para um lugar sem saber o que ele queria. Ele disse: não, essa guerra é nossa. Quando o negócio está confuso, sabe? Quando o diabo traz confusão, traz um monte de... Confusão é um negócio terrível, porque todo mundo está falando a mesma coisa, mas ninguém se entende. Alguém precisa levantar a cabeça e dizer assim: ó, vamos orar, porque o Deus que nós servimos vai trazer vida dentro desse lar. Irmão, hoje eu estou bem beabá mesmo. É verdade, hoje eu não estou muito prolixo não, eu estou bem beabá mesmo, porque sabe o que eu estou vendo? Eu estou vendo que muita gente está tornando o evangelho complexo. Crentes de 20, 30 anos sentados na igreja, depressivos, frustrados, doentes da alma. Homens que ouviram o evangelho, mulheres que ouviram o evangelho a vida inteira, irmãos. Ouviram o evangelho a vida inteira, semana após semana. Conhece a Bíblia de cor, sabe os versículos salteados. Homens e mulheres que já provaram do dom perfeito. Meu irmão, é impossível que você volte atrás. É impossível que o cenário do mundo... Irmão, esse cenário do mundo só serve para Jesus estabelecer a sua realidade e a sua vontade para a sua vida. Em nome de Jesus, eu já estou bem beabá, porque chega. Pastor, como é que eu acabo com isso? Eu vou te ensinar. Jesus entrou no barco, foi dormir. O barco quase afundou. Os discípulos procuraram ele, não foi? Mestre, você não está vendo? A gente está morrendo. Jesus foi lá, fez alguma mandinga, fez algum voto, fez. Jesus fez 7 semanas da vitória, fez. Não, ele deu uma voz de comando. Ele disse: vento, cala-te, mar, aquieta-te. Então deixa eu te falar, se ele mandou o vento calar, é porque ele tem ouvido. Se ele mandou o mar se aquietar, é porque ele tem ouvido. E na hora o vento aquietou e o mar aquietou, então eles ouvem. Então se o mundo ao seu redor ouvem, o que é que você tem que fazer, meu irmão? Como é que você para essa tempestade? Você tem que falar, meu irmão. Porque a fé vem pelo ouvir. Quando eu ouço, eu sou transformado. Mas quando eu falo, tudo ao meu redor é transformado. Um cara que fica praguejando a vida inteira, murmurando a vida inteira, amaldiçoando a vida inteira, quando ele acorda de manhã, é nesse cenário que ele vive. Essa casa é o inferno, essa vida é o inferno, esse emprego é o inferno, meu patrão é endemoniado, esse carro é uma praga, ó desgraça. Esse meu filho é um malandro, essa minha filha é uma malandra. Oh meu Deus, ai está doendo, ai deve ser câncer. Ai meu Deus, só amaldiçoa, só abre a boca para amaldiçoar. É nesse cenário que você está vivendo. Hoje, cara, não adianta você pedir oração para ter fé. Fé você não aprende na sala de aula. Se você tiver que aprender sobre fé para ter fé, chegou tarde, você não sabe o que é fé. Você tem que começar a falar. E você vai começar a ver as coisas sendo transformadas ao seu redor. E aí você vai criando fé, você vai se entusiasmando. Aí você fala hoje, fica pior, não acontece nada. Aí você fala, fica pior no outro dia. Aí você fala no outro dia, fica pior. Aí o diabo diz: viu, você não tem fé. E quando não é o diabo, é alguns irmãos, crente, né?
que diz: irmão, não adianta, é que o irmão não tem fé. E você não ouve ninguém. Os caras querem te apedrejar e você não está nem aí. Aí você diz: essa guerra é minha. Eu vou mudar o meu cenário. Eu vou mudar o meu cenário. Esse cenário vai mudar. Eu vou falar. Amém? Todo mundo dizia assim: eu morrerei. Davi dizia: eu viverei e contarei as maravilhas do Senhor. Eu vou viver e eu vou contar as maravilhas de Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe de uma coisa? Um dia eu fui, isso foi em 2004, 2003, eu fui fazer um visto americano para começar a viajar para os Estados Unidos. Todo mundo me convidava: pastor, vamos lá, vamos junto, vamos lá, vamos lá. Eu disse: não vou. Eu vou quando Deus falar. Aí eu fui. Deus disse: vai lá que eu vou levar você para os Estados Unidos. Eu disse: tá bom. Orei, preparei tudo, peguei os documentos, separei tudo, fomos lá. Aí chegamos, entrei lá na embaixada. Bom dia, bom dia. O que você vai fazer nos Estados Unidos? Eu digo: eu vou pregar o evangelho. Ele deu uma risadinha. Mas nos Estados Unidos tem muitos pregadores do evangelho. Eu disse: mas não que nem eu. Ele disse: alright. Por quê? Eu disse: porque eu sei o que eu carrego. E eu tenho uma palavra para a sua nação. Aí ele olhou assim: eu gostei de você. Seja bem-vindo, tal, nos Estados Unidos. Eu digo: te mete comigo para te ver. Eu não tinha nada no meu nome, eu não tinha um carro no meu nome, eu não tinha nada, eu morava de aluguel, eu não tinha nada no meu nome, só os meus filhos. E aí era assim, que tinha o sobrenome, irmã. Ele não pediu nada, eu levei uma pasta de coisa, levei DVD na época, as fitas cassete, levei tudo para dizer que eu era um pregador. Ele não viu nada, ele só olhou para mim: o que você vai fazer? Eu disse: eu vou pregar o evangelho. Mas tem muitos pregadores na América. Eu digo: mas que nem eu não. Ele disse: alright. Eu digo: alright então. Tá tudo na ponta da língua, irmão. Eu treinei. Se ele perguntasse: de onde tu renha? Eu digo: eu renho do Promorá. Se ele pergunta: de onde tu renha? Eu digo: eu renho lá de Itajaí, eu renho. Irmãos, eu não falo inglês. Eu já estive em mais de 50 nações pregando o evangelho de Jesus. Eu já tive nações como a Romênia, como a Índia, que eu precisei de 2 tradutores. Um para me ouvir, falar inglês e falar na língua. Eu já estive em lugares que eu precisei de 4 tradutores. Eu falava uma frase e tinha 4 pessoas traduzindo. Então não dê desculpa, irmão, dê resultados. Para de amaldiçoar, porque sabe por que não dá? Por causa disso. Você tem sempre um argumento, irmão. Quem é bom de argumento é ruim de arrependimento e ruim de fé. Vai para cima. Se eu fosse ouvir todo mundo: você não sabe cantar. E você canta, você canta tudo errado, é desafinado. Mas quando eu canto, o diabo sai correndo. Você está me entendendo? Eu canto mesmo. E o que eu canto errado, o Reuel conserta. Aleluia. Você fica dando desculpa. Tinha um pastor que dizia assim: ó, sua mensagem não dá para entender muito o que você fala, ela não é muito boa para televisão. Eu faço programa de televisão em várias partes do Brasil de graça. Temos mais de 5 milhões de seguidores na internet. Se você for ouvir todo mundo que está ao seu redor, com uma pedra na mão, tentando dizer que a culpa é sua, tentando dizer que você fez escolhas erradas, que tem lugares que você não pode entrar por causa do seu passado. Ei, meu irmão, sai daí, rapaz, vai consultar o Senhor, mete uma estola sacerdotal na sua vida, seja um sacerdote de Deus. Se eu fosse ouvir todo mundo, eu não falo inglês, mas o Ricardo fala, está traduzindo meus livros para o inglês. Eu não falo espanhol, mas o Muracava fala, está indo para a América Latina toda pregar o evangelho. Eu não falo alemão, mas o meu genro está lá fazendo a obra de Portugal para a Alemanha. Eu não falo inglês, mas o Mateus do Lapa está lá no Canadá, esticando o braço. Eu não falo cearês. Macho,
Mas os nossos pastores estão no norte, estão no nordeste, estão por toda a terra, lavando a terra. Eu não falo japonês, mas o pastor Davi está lá em Nagoya. Eu não falo japonês, mas a pastora Vera está lá em Tóquio. Ei, cara, para de dar desculpa e vamos fazer a obra de Deus. Vamos fazer o que Deus nos chamou. Você fica ouvindo todo mundo, você só não ouve quem precisa ouvir. Aquele cenário hostil, cenário de derrota. Todo mundo com uma pedra na mão, diz: a culpa é sua, foi você, por causa de você. Davi não falou nada, não se defendeu. Disse: Abiatar, me traz a estola. E daí, Senhor, o que eu faço? Meu filho descansa. Eu sigo ele, segue. Vamos para frente. Eu vou conquistar, você vai. Você vai recuperar tudo de novo. Eu só estou treinando você para guerras maiores do que essas. Sabe aquele urso que você matou, filho? Aquele urso preparou você para o leão. Sabe o leão que você matou? Preparou você para o gigante. Sabe o gigante que você matou, filho? Preparou você para Saul. Sabe o que Saul está fazendo agora? Está te preparando para o trono que eu vou te levar. E quando eu te colocar no trono, o cetro jamais se apartará da tua casa. Jamais se apartará da sua casa. Entenda o que Deus está fazendo, por favor, cristão. E para de murmurar, para de reclamar. Não entra nesse lugar. Não deixa seus filhos ouvir você reclamando do seu Deus. Não deixa seus filhos ouvir você murmurando da vida cristã. Não deixa seu filho ver você olhando pela janela e desejando o que é dos outros. Deus construiu em você algo que ninguém pode tirar. Deus construiu em você algo. O fluxo desse mundo é diferente do fluxo de reino. Mas é uma perseguição, uma luta. Eu vou te falar uma coisa: a perseguição vem por causa da palavra. Moisés falou: Faraó, Deus mandou eu dizer uma palavra para você, deixa meu povo ir. Faraó no outro dia aumentou o serviço, para o povo não ouvir mais a palavra. É isso que o diabo tem feito até hoje. Até hoje Faraó tem aumentado o serviço para você não ouvir mais a palavra. Alguém levante a mão, adore a Deus um pouco. Vamos, esse lugar está carregado da sua vida. Não há nada no céu, na terra ou no mar semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável. Senhor, tu és, tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés, incomparável. Senhor, tu és, minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Tu não habitas em tendas, em templos feitos. Eu declaro um batismo de fé sobre a sua vida nessa noite. Eterno, perfeito. Você vai sair daqui que nem um leão que estava enjaulado e alguém abriu a jaula e você saiu mato adentro. Assim será na sua vida nos próximos dias. Você vai começar a rugir porque você achou a presa. Eu quero declarar sobre a sua vida: sim, Jesus, sim, Jesus. Teu amor incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Decida hoje quem você vai ouvir. Não ouça outra coisa, a não ser a Deus. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Agora, pastor, como que eu vou continuar sendo bom e fazendo bem em meio a tanta luta, tanta perseguição? Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro. Primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Eu sinto que virou uma chave aqui agora. Eu sinto que você vai começar a entrar em alguns ambientes que você não entrou ainda, na presença do Senhor. Ah. 1 Pedro capítulo 2, versículo 19, diz assim: pois isto é agradável a Deus, que alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristezas, padecendo injustamente. Olha o que Deus está dizendo: eu me agrado quando você padece injustamente. Sabe o que Deus está dizendo? Eu me agrado quando você padece injustamente. Não, você não está falando isso. Não, estou sim. Pois isto é agradável a Deus quando, por causa da consciência para com Deus, ou seja, por causa da tua fé, por causa de onde está firmada a sua cosmovisão, você padece injustamente. Mas que glória é essa, se pecando e sendo esbofeteado por isso, suportais com paciência? Se porém fazendo bem sois afligidos e suportais com paciência, isto é agradável a Deus. Meu Deus, para isto foste chamado, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Quando foi injuriado, olha o que ele fez: não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, antes entregava-se àquele que julga justamente. Vamos ao outro texto, esse aqui não ficou bem claro. 1 Pedro 3, 8. Finalmente sede um mesmo sentimento, compassivos. 1 Pedro 3, 8. Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos e humildes. Não pagueis o mal por mal, nem injúria por injúria, pelo contrário, bendizei, porque para isto foste chamado a fim de receber bênção por herança. Pois quem quiser desfrutar a vida e ter dias felizes, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparta-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga, pois os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos à sua súplica, mas o rosto do Senhor é contra aqueles que fazem o mal. Ora, quem é que vos fará mal, se for zeloso do bem? Mas se ainda assim que venhais padecer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não temais as suas ameaças e nem vos turbais, antes santificai-vos a Cristo como Senhor em vosso coração, estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a todos aqueles que vos pedirem a razão da esperança que há em vós. Tende uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos. Os que blasfemaram do vosso bom procedimento de Cristo, melhor é que padeçais fazendo bem, se essa é a vontade de Deus, do que fazendo o mal. Amém? Mas não ficou claro ainda, pastor. Então pula para o capítulo seguinte, capítulo 4 de 1 Pedro, versículo 17, diz assim: pois já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo se salva, onde comparecerá o ímpio e o pecador?
Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, fazendo sempre o bem. Pegou? Pegou? Nos 3 capítulos, Pedro está ensinando. Você quer viver no meio da perseguição, no meio da dificuldade, de continuar fazendo o bem, pensando o bem, estendendo a mão? Pratique isso. Mas eu fiz tudo certo, por que eu estou sofrendo? Aperfeiçoamento. O urso prepara você para o leão para o gigante para Saul e Saul para o trono. E quando chega ali, meu irmão, o cetro não se aparta mais da sua casa. Você está me entendendo? E aí, só que, onde é que está o problema? Onde é que está o problema? Onde é que está o problema? Sabe onde é que está o problema? O problema é que muitas pessoas do púlpito ensinam você a ter fé para se livrar do problema. A propaganda é: pare de sofrer. E aí, se eu venho com essa mentalidade, buscar a Deus, que quando eu chegar aqui, eu vou aceitar Jesus, pastor Luiz vai fazer um xarabacaia, e vai botar a mão na minha cabeça e acabou as minhas dificuldades, eu ainda digo assim: é porque essa igreja não tem fogo. Não, a fé que Deus ensina não é para conquistar, é para suportar. Porque a conquista é algo natural para quem vive suporte de Deus, para quem está suportando todas as coisas. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa a graça de Deus. Amém. Então a fé que a Bíblia ensina não é uma fé para conquistar coisas, é uma fé para passar por situações. Quando passares pelo fogo não te queimarás, quando passares pelos rios não te afogarás, quando passares pelos mares as águas não te submergirão, porque eu sou contigo para te guardar por onde quer que tu andes. Deus não está dizendo assim, se você passar pelo rio, não, Ele está dizendo: você vai passar, filho, e quem não passou ainda aqui vai passar também. Deus está dizendo: você vai passar, mas quando você passar, lembra de mim, tira os olhos dali, porque eu vou estar com você nesse dia. É isso que Ele está dizendo. Você vai ter desilusão amorosa, você vai ter frustração, você vai ter decepção, vão te trair, vão falar mal de você, pessoas que você ajudou vão pisar na sua cabeça. Eu vou te falar, não aconteceu ainda? Pois espera. Por quê? Porque é provável que aconteça. Para quê? Para Deus te aperfeiçoar em amor, para você continuar amando quem te persegue, amando quem te ataca, amando aquela pessoa que você lembra dela toda vez que lembra daquilo que ela fez. E cada vez que você passa por uma situação, você lembra daquela pessoa. Você vai ter muitas desilusões, mas a desilusão não é do diabo, não. A ilusão é do diabo. O diabo é que cria uma ilusão na sua cabeça que está tudo bem, todo dia vai ser lindo, maravilhoso, Alice no País das Maravilhas. A desilusão quem cria é Deus. Desilusão porque ela é a única que pode te trazer de volta para uma realidade espiritual. Então Deus tem que te desiludir para te trazer de volta para a verdade. Deus tem que tirar e apagar toda a ilusão que você criou acerca dele, para trazer você de volta para uma realidade. Essa passagem de Ziclag me impressiona, irmão, porque Davi não teve nenhuma ajuda externa. Davi não pôde fazer nada. Tem um texto na Bíblia, é Salmo 78, verso 72, que diz que Davi governou Israel segundo a inteireza do seu coração e segundo a habilidade das suas mãos. Está na Bíblia, bota aí para mim, Salmo 78, verso 72, eu acho que é. Dá uma olhada aí, Salmo 78,
e de coração íntegro Davi os pastoreou e com as mãos experientes os conduziu. Veja que é coração e mão. Não era só habilidade na mão que Davi tinha, ele tinha interesse no coração. Então ele governou o povo. Lembra que eu falei, acho que vocês não estavam aqui ontem no café de pastores, só alguns. Lembra que eu falei ontem, invista mais nos leais do que nos hábeis? Lembra? Porque às vezes o cara pode ter habilidade na mão, mas não tem interesse de coração. Amém? Os leais nunca te deixarão por um ambiente maior. Os leais nunca te deixarão por um ambiente melhor, onde eles podem exercer a sua habilidade sem prestar lealdade. Deixa eu repetir isso para não te pegar de surpresa. Os leais nunca te deixarão por um ambiente maior, onde eles podem exercer sua habilidade sem ter que prestar lealdade. Nunca. O leal é leal, irmão. E Deus costuma dar habilidade para pessoas leais, mas não significa que Ele dá lealdade para pessoas que têm habilidades. Por isso que às vezes a gente contrata pessoas bem hábeis, porque elas sabem fazer aquilo, mas não têm o mesmo coração que você. Por isso o coração, ele não diz, filho meu, me dá o teu serviço. Ele diz, filho meu, me dá o teu coração. Deus quer você leal. Você não precisa saber fazer. Até porque quando Deus te chama para fazer alguma coisa, você não sabe. Para deixar claro que Ele não te chamou pela sua habilidade. Toda pessoa que Deus chamou não tinha dinheiro suficiente, sabedoria suficiente, idade suficiente, recurso, não tinha nada. Mas Deus chamou. Olha como você começou os seus negócios. O que você tinha? Então, irmão, Davi, ele apacentava porque ele era íntegro de coração e tinha habilidade na mão. A habilidade na mão fala das ações, mas a integridade do coração fala das intenções. Davi não só fazia bem, ele tinha uma intenção correta. Por isso que quando ele pecou, ele mesmo deixou o palácio. Seu filho invadiu o palácio e ele saiu porque ele não se sentia naquele momento hábil de continuar. Ele foi para o deserto. Eu acho que é o melhor lugar, como disse o pastor Ney aqui hoje. O deserto, irmão, é Deus quem te leva. Deus sempre leva você para o deserto para você ficar com Ele. Lembra que eu falei? O diabo conhece teu nome, mas te chama pelo teu pecado. Deus conhece o teu pecado, mas te chama pelo teu nome. Amém? Então a fé, irmão, não é para mostrar para o irmão que a gente conseguiu algumas coisas porque a gente tem mais fé que ele. Essa fé competitiva, comparativa, sentada na igreja, não funciona na presença de Deus. A fé que funciona na presença de Deus é a fé que suporta. Até porque nenhum homem conhecerá a glória de Deus, a presença de Deus, a bondade de Deus, sem viver uma vida de superações. Você vai ter que vencer você mesmo. Você vai ter que vencer algumas coisas. Ontem eu trouxe uma palavra aqui aos pastores de manhã, que eu usei em 2 Samuel capítulo 5, quando Davi estava em Hebrom, e eles foram lá chamar Davi, e Davi começou a reinar a partir de Hebrom. Davi reinou por 6 ou 7 anos em Hebrom, depois reinou sobre todo Israel. E é interessante porque ali em Hebrom foi aonde o povo chegou para entrar na terra e não entrou. Foi ali que só Josué e Calebe trouxeram boas notícias. 10 não quiseram entrar, e 10, quando trouxeram a notícia, pararam ali. Ali parou, ali houve um corte em Hebrom. Uma mente escrava, ela não consegue avançar de Hebrom, mas uma mente de rei, irmãos. Hebrom foi aonde a mente de escravo se manifestou.
Ela levou aqueles escravos até ali, aqui que não eram mais escravos, era o exército do Senhor. E era deles, era só atravessar a fronteira. E era para ter trazido notícias boas. Olha, a terra é boa, vamos entrar, vamos invadir, vamos tomar. Deus falou que é nossa, vamos pegar e pronto. Mas não, eles preferiram prestar atenção no que eles viram na terra, os inimigos, do que naquilo que Deus disse. E aqui tem um fato interessante que eu quero te ensinar hoje. Abra comigo Números 13. Nós já vamos terminar. Números 13, irmãos. Números capítulo 13 diz assim: disse o Senhor a Moisés. Quem disse a Moisés? Quando você lê esse texto aqui, qual é a certeza que você tem? Que quem falou com Moisés foi Deus. Disse o Senhor a Moisés. O que é que o Senhor disse a Moisés? Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de de Israel. E aí você vai ler ali por diante, de cada tribo de seus pais enviou, Só quero que você guarde esse texto. Disse o Senhor a Moisés: envia homens para que espiem a terra. Está escrito aqui ou não está? Só que o Pentateuco não termina em Números, você vai para frente, passa lá em Deuteronômio. Depois de Números vem Deuteronômio, quando Moisés começa a repetir a lei para aquelas pessoas que nasceram no deserto. E o que é que Moisés diz? No capítulo 1 e versículo 21, Moisés está repetindo a lei. E aí, aqui ele toca num assunto de Números 13, aquilo que você acabou de ler lá. Moisés diz assim, ó, Deuteronômio capítulo 1, versículo 21, vê, o Senhor teu Deus te deu esta terra, sobe e toma posse, sobe e toma posse dela, como te falou o Senhor, Deus de teus pais, não temas e não te assuste. Versículo 22, então todos vós vos chegastes a mim e disseste, enviemos homens à nossa frente para que espiem a terra por nós e nos informem qual o caminho que devemos subir a ela e que cidade devemos ir. Isto me pareceu bem, de modo que tomei dentre vós 12 homens, um de cada tribo. Pegou? Você leu? Segura a onda aqui. Números 13, Moisés está dizendo, disse o Senhor a Moisés, sobe e espia a terra que eu hei de te dar. Só que a Bíblia não para aqui, ela continua. Quando chega em Deuteronômio, Moisés está consertando Números 13, porque Moisés diz assim, ó, disse o Senhor, entra na terra, pega ela, toma posse dela, mas vocês me rodearam e me disseram, vamos enviar 12 homens que espiem a terra e traga as notícias para nós de por onde devemos invadir. Então eu pergunto de novo, quem mandou o povo espiar a terra? Foi Deus mesmo? Ou foi os amigos de Moisés, a tribo de Moisés, o povo de Moisés, que disse espie a terra? Moisés está consertando Números 13 em Deuteronômio, meu irmão. Não foi Deus que mandou espiar a terra, Deus mandou, entra e pega, é tua. Mas ele disse, mas vocês, pode botar ali de novo, bota ali de novo, bota ali, deixa ali, não tira o texto. Deuteronômio, a sugestão pareceu-me boa, por isso escolhi 12 de vocês. Quem foi que mandou? Disse o Senhor a Moisés, levanta 12 homens, foi Deus que disse. Então se Moisés pode se equivocar, por que você acha que você não pode também? Moisés perdeu a fé por causa disso?
Mas ele consertou, ele disse: Deus mandou a gente entrar e pegar terra, mas vocês me rodearam, me deram uma sugestão e eu achei que ela era boa, e por isso eu fiz o que vocês me pediram, e deu no que deu. Só 2 quis entrar e os 10, e por causa dessa sugestão eles ficaram mais tempo rodando no deserto. Por isso, conselho de amigo: para de ouvir todo mundo. A tua cabeça está uma salada de fruta. Irmão, às vezes você vê as lives no Instagram, você vê gente que está numa live, daqui a pouco ele passa para outra, daqui a pouco ele passa para outra, daqui a pouco ele passa para outra, a cabeça vira uma salada de fruta gospel. Um está dizendo sobre o arrebatamento, o outro está falando de conquista, o outro está falando de prosperidade, o outro está dizendo você tem que conquistar, o outro está dizendo não, você tem que renunciar. Ele não sabe se ele vai ou se ele fica. Ele não tem uma linha hermeneuticamente falando a qual seguir. Ele está lá: queimei, não, vou aqui, não. Ele está perdido. E ainda tem orgulho de não ir mais à igreja. Tem orgulho de dizer: eu não vou mais na igreja, que agora eu sou ministrado pela internet. Ele não sabe o que come, irmão. Se Moisés pode se equivocar, dizer que Deus disse o Senhor, quando não foi Deus quem disse, que a sugestão foi do povo, Deus mandou tomar. Se Deus mandou pegar, pega. Não fica: o que vocês acham? Não, se Deus mandou, ninguém mais acha nada, meu amigo. Tem gente que vem conversar comigo e diz: pastor, Deus falou comigo assim, 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 o que o senhor acha? Eu não acho mais nada. Só tem que saber se foi Deus mesmo. Pode não ter sido. Qual é a certeza que você tem? Não, eu conheço a voz de Deus. Eu digo: qual é a sua relação com Ele? Não, quando Deus fala, eu sinto paz no meu coração. Às vezes eu não sinto, às vezes Deus fala, eu fico atribulado. Deus falou com Ananias: vai orar pelo Paulo, o Saulo de Tarso. Ananias ficou perturbado. Ele disse: não, senhor, não vou não, esse cara mata crente. Eu não estou com paz no meu coração não. Mas Deus disse: vai, porque ele é um vaso escolhido para mim. Então nós criamos alguns chavões evangélicos para a gente se mover dentro deles, e a gente está saindo do propósito de Deus. Sabe o que eu comecei essa noite falando? Nós tornamos o evangelho tão complexo que quando uma coisa simples acontece, a gente não acredita. A gente tem que deixar ela feia para acreditar. A gente tem que dar uma volta maior para acreditar. Se o cara parar na minha frente e disser assim: pastor, Deus me deu uma palavra, o que o senhor acha? Olha, é assim, assim, assim. Não, eu tenho que fazer todo um aparato para a pessoa poder acreditar. Não, irmão, Deus é simples. E quando Deus fala, eu queria que você prestasse atenção. A fé vem pelo ouvir. Quando você receber uma palavra, para tudo, irmão, senta e vai ouvir. Quando Deus fala comigo, eu não presto, pergunta para Ele assim: eu não sirvo mais nada para mais nada naquele dia. Se eu tenho agenda, eu tenho que ligar para Geice desmarca tudo. Por quê? Deus falou comigo, eu preciso ouvir mais. Não está claro ainda. E assim já cansamos de virar a volta no carro. Ela sabe, a gente sair para almoçar, para ir a algum lugar, não foi? Eu comecei a chorar dentro do carro. Ela disse: quer voltar? Eu digo: quero. Deus está falando comigo, eu preciso voltar. Às vezes eu preciso voltar, eu preciso ficar sozinho. Por quê? Porque se Deus quer me usar como uma voz, eu preciso ter tempo para ouvi-lo. E às vezes ele não fala, ele começa a falar na segunda, termina no sábado. Às vezes começa em janeiro, termina em dezembro. Às vezes começa em 2001, termina em 2021. Ele não vai parar nunca. Porque quanto mais você corre, mais Deus corre com você. Quanto mais você acredita, mais Deus vai falar, meu irmão. Mas eu preciso criar uma relação onde eu entenda o que o meu Pai está tentando me dizer. Eu não posso achar que tudo que dá certo na minha vida foi Deus quem fez. Porque não tem coisa pior que pode acontecer para um homem: ele ter sucesso numa coisa que Deus não aprova.
Sabe como Deus pega os homens entregando eles aos seus próprios prazeres? É assim que Deus faz. Se nós queremos servir a Cristo, nós precisamos conhecer a voz de Deus. Vamos brincar, irmão, vamos rir, vamos chorar. Eu sou um cara divertido, alegre. Mas quando a voz de Deus bate, irmão, eu não consigo fazer mais nada. Eu tenho que ir correndo para minha casa. Eu tenho que ir correndo, me trancar em algum lugar e ficar sozinho. Porque eu sei que daquilo ali vai fluir, vai salvar pessoas, vai salvar dezenas, talvez milhares de pessoas. Vai trazer destino para pessoas, irmãos. Às vezes acontece em casa, de estar em casa, Deus me mostrar, olha, vai acontecer isso hoje no culto. Vai ter uma pessoa assim, eu fico, sabe, eu chego no culto, às vezes fico procurando essa pessoa. Eu tive que aprender isso. Eu me lembro, uma vez, eu vou terminar aqui, que a gente tinha uma dívida aqui no Mevan. A gente tinha comprado alguma coisa, acho que era um sítio, casa de recuperação, e a gente estava pagando ainda, e não sei o que a gente ia comprar. E a gente tinha que pagar no outro dia 70 mil reais. Bom, 70 mil reais era dinheiro que não acabava mais. E era interessante que não tinha muitos obreiros, não tinha essa parte ali ainda, não tinha a parte de trás, era aqui só, não tinha essa galeria. E o pastor Lapa ficava naquela porta de trás ali. Eu pregava e o pastor Lapa pagava as contas. E era interessante porque a oferta sempre era antes da palavra, né? E às vezes o pastor Lapa vinha ali, antes de eu começar a pregar, ele fazia assim para mim, ó. Quando ele fazia assim, eu pregava até mais alegre, irmão. Porque eu sabia que o dinheiro tinha dado para fazer as contas segunda-feira. E aí eu estava em casa orando, Deus, como é que a gente vai pagar isso, Deus? Meu Deus, eu acho que eu errei, não devia ter feito. Será que foi o Senhor mesmo que falou comigo? Ele falou assim, hoje eu vou levantar uma pessoa que vai lhe dar esse dinheiro. Irmão, eu cheguei no culto, eu fiquei procurando a pessoa. Eu, em vez de tirar os olhos da pessoa e colocar na Bíblia, eu fiquei, aí chegava um irmão diferente, aí eu disse, deve ser ele, olha o andar dele, isso deve ter dinheiro que nem água, Jesus, meu Deus, Jesus. E eu ficava ali e tal, olhando, chegava um diferente, eu dizia, meu Deus, deve ser ele, e nada, irmão. E aí o Lapa foi, fez a oferta, daí chegou ali na porta de trás, quando abriu eu fiz assim, ele fez assim, ó. Deu uma depressão com a Bíblia na mão. Você já entrou em depressão com a Bíblia na mão, meu? E eu comecei a pregar e tal. Eu digo, amém, Deus sabe, se tiver que devolver, a gente devolve, né? A gente não tem problema de errar, não. Não tem problema, não. No final do culto, veio o irmão Marcão, congrega com a gente até hoje. O Marcão é um guarda-roupa de 6 portas abertas, ele é enorme. Aí ele veio e disse assim, pastor Luiz, tem um tempinho para mim? Eu disse, Marcão, o que houve? Então, deixa eu te falar, eu ganhei uma herança. Eu digo, que benção, 700 mil reais. Eu digo, Ele disse, eu vim trazer o dízimo. E eu só não entreguei ali porque está em espécie. E eu disse, Marcão, tu não faz mais isso comigo. Tu nunca mais faz isso, Marcão. Deixar para o final, Marcão. Deus não se agrada. Pelo amor de Deus, Marcão. Ele disse, não, pastor, é que eu trouxe num envelope, mas não cabe no gasofilaço. Irmão, e eu esperando alguém entrar, e estava sentado do meu lado um irmão Marcão, um diácono aqui da igreja, o irmão Marcão. Você está entendendo? As nossas experiências com Deus, irmãos, ela vai ensinando a gente a ter fé. Então hoje, quando Deus fala alguma coisa, eu fecho os olhos e chuto, irmão. Estou nem aí. Agora, se Deus não fala, eu também não faço. E também não fico, pastor, por que você não faz? Faz você. Eu não vou fazer, eu não entendi.
E não precisa entender para fazer também, eu preciso obedecer. O que te protege não é a unção, é a obediência. O que te protege não é a fama, é a obediência. O que te protege não é o sucesso, a igreja cheia. Não, é a obediência. E Davi, quando ele se viu perdido, ele não podia contar com ninguém, mas ele foi consultar o Senhor. Hoje eu quero convidar você para consultar o Senhor, irmão. O que eu vou fazer daqui por diante? Como vai ser minha vida daqui para frente? Quais as minhas decisões? Como que eu vou fazer? Irmãos, não tenha medo. Deus é Deus. Deus não te trouxe até aqui. Você acha que Ele não ia terminar o que começou com você? Você acha que Deus não ia terminar o que começou com você? Agora a gente é provado todo dia. De vez em quando dá uma dor aqui, uma dor ali. Dá um desânimo. Às vezes você acorda de manhã, dá aquele desânimo. Será que eu estou fazendo certo? Às vezes, irmão, a gente comprou essa terra aqui de trás. Depois que a gente comprou, eu fui para casa, eu fiquei 3 dias assim. Disse, meu Deus, é uma dívida grande. É muita grana, Senhor. Eu nunca fui preso a nada, eu nem precisava, né? De repente a gente, sei lá, poderia ir para um outro galpão maior, pagar um aluguel maior. E o Senhor disse, não, é aqui que eu mandei, vai ser aqui. Mas Senhor, é muita, disse, fica tranquilo, eu vou dar. Irmãos, as coisas estão sendo pagas assim, ó. É assustador. É assustador. Pastor Ricardo Bueno está aqui, está aí, né, Ricardo? Ricardo, sua esposa, seus filhos estavam indo embora para casa sexta-feira, quinta-feira. Sexta-feira ele estava indo embora com um carro que ele ganhou de oferta, não foi, Ricardo? Ricardo é o tradutor aqui, tudo que é de inglês aqui, ele traduz, eles são evangelistas também. O Ricardo tem um trabalho lindo no interior do sertão, lá onde ninguém vai. Ganhou um carro de oferta aqui. Meu filho, o Anderson, veio de carro, nós nos juntamos aí para dar um carro para o Ricardo. Ele tem 3 filhos, né? Só a igreja dele a casa dele já é uma congregação, né? E aí estava indo para casa de carro, um caminhão passa pelo lado do carro dele, arrasta o carro dele, joga o carro dele para fora da estrada aqui na Reinaldo Schmitthaus e foge, destrói o carro dele. E aí eu vi as fotos ali, a pastora Débora, pastor, você vai, mas no outro dia o Ricardo está aqui, não machucou as crianças, graças a Deus, tudo certo. Ricardo não murmurou, não, em vez de ele falar, meu Deus, acabou com o meu carro, ele disse, pastor, Deus deu um grande livramento. Quando você reconhece, irmão, aí fez aniversário ontem, não foi? Aí no café de pastores chamamos ele aqui para fazer aniversário. Eu disse, Ricardo, Deus vai te dar outro carro, fica tranquilo. O irmão que está aqui, meu irmão, o pastor Ulisses levantou e disse, seu Ulisses, fala que eu vou dar meu carro para ele. Pronto, ganhou um carro 4 vezes melhor e maior do que aquele. É assim que Deus faz, irmão. Você fica contabilizando derrota e Deus quer contabilizar vitória na sua vida. Contabilizar cada coisa que você faz. Será que tem alguém aqui hoje que gostaria de entregar sua vida para Cristo? Gostaria de ouvir a Deus? A partir de hoje você ter uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Você entrar num quarto, sentar lá, dobrar o joelho, deitar na cama, falar com Deus, dizer, Deus, eu sou assim, eu sou assado. Ele já sabe tudo, mas é bom você falar, dizer, Deus, eu estou mal, eu sou assim, eu tenho esse problema. Será que tem alguém aqui hoje que gostaria de entregar sua vida para Cristo? Gostaria de aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Se você está aqui hoje, querido, vem aqui na frente, me deixa orar por você, porque é impossível que você dê errado na vida. É impossível que você dê errado. O maior ladrão do teu propósito é o teu prazer. O maior ladrão que rouba o maior propósito da sua vida é o prazer. Você não vive de prazer, você vive de propósito. Amém, querido? Vem aqui, nós vamos orar por você. Deus vai mudar a sua vida, amém, querido? Glória a Deus. Tem mais alguém que gostaria de acompanhar esse irmão? Vem cá na frente. Nós vamos orar por você. Não se trata de mudar de religião. Agora eu era espírita, agora depois eu fui católico, agora eu sou crente. Não, irmão, não é isso. Deus não aceitou Jesus e veio congregar na igreja evangélica. Deus, Ele é Deus de toda a terra. Ele é Deus que transforma toda a terra. Amém, querida? Deus vai mudar a sua vida, vai tocar sua casa, sua família, amém? Louvado seja Deus.
Aleluia, irmão Ricardo. Glória a Deus, Ricardo. Deus te abençoe, querido. O Senhor vai tocar a sua vida, a sua casa, a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Tem mais alguém aqui que gostaria de fazer isso? Aproveita, irmão. Aproveita que é de graça. Cutuca alguém que está do seu lado e diz: e aí? Tudo certo aí? Está tudo bem? Não é com você não que ele está falando, não? Deus quer mudar a sua vida, meu irmão. Eu tenho certeza que Deus quer mudar a sua vida. Vem cá, querida. Deixa eu abençoar a sua vida. Amém? Deus vai transformar a sua vida, a sua casa, seu ministério, sua família. Tem esperança, irmão. Tem alegria com Jesus. Jesus é bom demais, gente. Meu Deus. Vem servir Jesus aqui. Vem cá, meu garotinho. Vem cá. Glória a Deus. O Senhor te abençoe, querida. Abençoe tua vida, tua casa. Amém? Isso vai transformar a tua vida, garoto. Isso aí. Garoto novo, cheio de vida. Tem que servir a Cristo. Dar sua juventude para Cristo. Isso. O Senhor vai te pegar, meu irmão. Vai cuidar de você. Vai cuidar do seu coração. Eu tenho certeza. Oh, meu Deus. Alguém aplaude o Senhor aí, gente? Oh, meu Deus. Fica de pé comigo. Glória a Jesus. Meu Jesus. Oh, estenda sua mão para cá. Vamos abençoar essas pessoas. Perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, sim, Deus, de todo o coração obedecerei. Cura o meu coração, cura meu coração e faz de mim tua vontade, pois só a tua vontade eu posso me completar. a tua bondade, Senhor, eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua me voz. leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Estende a sua mão para cá, Senhor. Nós abençoamos essas famílias, cada representante de cada família que aqui está. Nós abençoamos essas pessoas, abençoamos os frutos, abençoamos a sua casa e pedimos que o Senhor as toque com o teu fogo e com a tua bondade. Que o Senhor leve elas para lugares que elas nunca pisaram, nunca estiveram em ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. O pessoal quer dar um presente para vocês. A gente tem um livro aqui que a gente dá para você levar para casa, para você ler, que vai te abençoar muito. Leve eles ali para dar um presente para eles. Eu quero convidar você para sair do seu lugar e vir aqui na frente. Nós vamos terminar aqui. Oh, aleluia. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Sim, Deus, sim.
meu coração. Chegue bem para frente, mais que você puder. Esse lado aqui, ó, pode chegar mais para frente também. A tua vontade. Ajude as pessoas a se encostarem aqui, por favor. Sim, eu posso te completar. Eu posso me completar em ti, Senhor. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aonde? Aos teus pés te clamamos, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Uou! Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Querido, quanto mais o cenário se torna hostil, quanto mais corrupção, quanto mais mentiras, mais enganos, quanto mais violência, quanto mais dificuldade, eu vou te falar uma coisa, mais aumenta o meu amor por Jesus, e mais eu vejo que Ele estava certo em tudo que Ele disse nas Escrituras. Jesus falou que seria assim. O cenário externo, ele não pode roubar as convicções que você tem em Deus. Não pode. Saia desse lugar, irmão. Saia desse ambiente de crítica, de só ver defeito, de só ver problemas, e comece a ver soluções. As pessoas que mais tocam o mundo são aquelas que acham as soluções no meio dos problemas. Os otimistas, eles estão sempre achando soluções em meio de problemas, e não problemas. O caos está aí, irmãos, mas o caos, esse cenário desse mundo, ele só serve para Jesus expor o cenário das Escrituras. Para mim tudo isso é matéria-prima de um avivamento. Amém? Tudo isso é matéria-prima de um avivamento. Olha, e sabe o que eu vejo? Às vezes eu vejo pessoas falando na internet assim, que esse cara, que gente que não estuda, que gente que não busca Deus, porque Deus não vai dar um avivamento porque a igreja está morta. Irmão, todo avivamento, estude sobre avivamentos no mundo inteiro, sempre nasceu no meio de uma igreja que estava desacreditada por uma sociedade. Sempre nasceu quando ninguém mais acreditava nela. Ela sempre ressurgiu dos mortos. Deus vai trazer um avivamento para a sua família, um avivamento para a sua casa, para os seus negócios. Por favor, querido, não fica nas margens, não fica na beira do caminho contabilizando derrota. Se prepare, afie as suas espadas, comece a liberar palavras de vida ao seu redor. Diga ao fraco: eu sou forte. Diga ao fraco: eu sou forte. Para você poder andar com quem está preso, você precisa estar livre. Você só pode ser prosperidade no meio da miséria se você for prosperidade. A sua palavra tem que mudar a vida das pessoas, irmãos. Comece a declarar sobre os seus filhos, comece a declarar sobre a sua casa. Comece a falar mesmo que você não esteja vendo, fale. Você vai construir vida naquele lugar que você está falando. A terra era sem forma e vazia, então Deus veio e disse: haja, e houve. Mas ela era sem forma e vazia. É Deus quem traz forma, é Deus que enche, é Deus que faz a diferença. Comece a falar na sua derrota, comece a falar. Fala para o vento, ele ouve. Fala para o mar, ele ouve. Fala para a tempestade, eles ouvem. Fala para a derrota, eles ouvem. Fala. Não adianta você ficar: Deus vem aqui, Deus.
Porque você está clamando a mim? Marche, continue, fale com os demônios. Você. Fale em nome de Jesus. Diga: demônio, aqui você não tem vez. Eu sirvo a Deus, um Deus vivo. Mas você é pecador. Eu já sei. Fala uma coisa que eu não sei de mim. Mas eu não estou aqui por minha causa, eu estou aqui porque Deus me salvou. Comece a construir palavras, comece a construir ao seu redor com palavras. Acorda de manhã, põe a mão na sua mesa, diga: essa mesa nunca vai ter necessidade. Que, pastor? Tem que ser doido, irmão. Você tem que acreditar. Você tem que acreditar, você tem que abrir os seus armários e estender. Aqui nunca vai ter falta. Hoje eu vou sair e eu vou ser luz no meio das trevas. Hoje eu vou sair e eu vou ser bênção. Eu vou ter uma palavra para todo mundo que me abordar. Hoje eu vou entrar no meio das dificuldades das pessoas e eu vou servi-las, eu vou ajudá-las. Cara, você precisa se posicionar. Se posicionar é isso. Então, nunca se falou tanto de posicionamento nesses dias. Quem fica em cima do muro já escolheu o seu lado. Você precisa se posicionar e construir com palavras. Pastor, e se eu falar e não acontecer? Outro dia eu vou falar de novo. E no outro dia eu vou falar de novo. E se eu falar e não acontecer, e além disso tudo, morrer tudo ao meu redor? Meu irmão, se morrer tudo ao meu redor, eu vou virar terra de novo e vou plantar de novo. Eu preciso crer, cara. Ninguém pode crer mais do que eu naquilo que eu faço. Não espere que a pessoa acredite em você. Irmão, se eu fosse dizer para todo mundo, meu irmão, deixa eu te falar, cansei de ir na rodoviária de Itajaí pegar o ônibus com uma caixinha de fita cassete, que contava o meu testemunho, para ir pregar aqui em Gaspar, pregar em Taió, pregar em Salete, pregar em Rio do Sul, pregar em Blumenau, pregar em Tubarão, com a caixinha de fita. E eu fazia a conta, eu tinha que vender 10 fitas ou 12 fitas para pagar a passagem do ônibus. Mas se você fosse, não desse nada certo. Outro dia eu estava de novo. Na outra semana eu estava de novo, irmão. Porque Deus não pode usar alguém que não acredita no que Ele disse. Deus não pode desenvolver nada com você se nem você crê nisso. Você precisa falar sobre você, você precisa profetizar sobre você. Você parar de olhar e dizer assim: eu estou feio, eu estou ridículo, eu estou isso, eu estou aquilo. Você está sempre achando defeito em você. A sua tristeza, a sua angústia, a sua depressão, a sua frustração, você está ouvindo a alma e não o espírito. Você precisa parar tudo e ouvir a Deus, querido. Mas todo mundo diz que a culpa é minha. A culpa é sua? Não toma coisas que você não... Entendeu? Que não pega coisa que estão tentando colocar sobre você. Nós vivemos numa geração que está sendo preparada para ser controlada, irmão. Controlada por tudo, controlada pela mídia. A mídia diz que você... Até hoje, seu celular está desligado, está em cima da mesa, seu celular. Ou então você está com ele ligado, conversando com alguém. Rapaz, eu vi aquela camisa assim. Daqui a pouco começa a aparecer propaganda da camisa no celular. Vigia. Você fica assustado até. Que isso? Eu quero dizer que assim como o mundo ouve as suas palavras, Deus também ouve. Deus quer ouvir você. Comece a construir. Pode não dar certo na primeira semana, na segunda, no primeiro ano, mas você tem que continuar. Você tem que perseverar. A sua palavra vai criar vida em tudo que está morto ao seu redor, querido. Põe a mão no seu coração, me deixa orar. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra encontre o meu irmão. Senhor, eu quero declarar sobre a vida do meu irmão. Essa semana vai ser diferente. Ele vai chegar no trabalho amanhã. Ele não vai murmurar, ele não vai reclamar. Senhor, as pessoas vão notar que ele está diferente, porque aquele cara que
perturba ele o dia inteiro, ele vai liberar bênção sobre a vida dele. Senhor, eu quero declarar que eles vão começar a liberar vida aonde eles estiverem. Eles vão abrir a boca e vão começar a declarar vida. E quando eles estiverem falando, um rio de vida, Senhor, vai passar naquele ambiente. Eu declaro isso para a glória de Jesus.